Você já teve a experiência durante o horário de pico, de estar no transporte público espremido tal qual uma sardinha e se deparar com o inconfundível odor de suor da pessoa à sua frente? Essa situação pode ser bastante irritante, especialmente quando a pessoa à sua frente se revela um verdadeiro antissocial, tagarela ao telefone, discutindo em voz alta com um amigo. E quando você chama a atenção, ela responde com palavrões e continua com seu comportamento inadequado. Acredito que todos nós já passamos por situações desse tipo, onde nos deparamos com criaturas desagradáveis e sem noção nos lugares mais inesperados. Esses indivíduos difíceis parecem estar em toda parte, seja no ônibus, no trem, nas ruas, nos restaurantes, no trabalho, no trânsito e até mesmo em nossos espaços privados. Parece que não sabem como se comportar, ou talvez até saibam, mas simplesmente não se importam em fazê-lo. Mas como podemos lidar com essas pessoas? Bem, a sabedoria dos antigos estoicos pode nos oferecer algumas respostas. O tema de lidar com pessoas difíceis é uma questão recorrente na literatura estoica, que tratou de irmãos enganosos, pais problemáticos, indivíduos que agiam de forma inadequada em banheiros públicos e até mesmo aqueles que ignoravam a etiqueta e a higiene em banheiros públicos. Portanto, o que podemos fazer em relação aos passageiros barulhentos e mal-cheirosos, aos colegas de trabalho desagradáveis e até mesmo às pessoas abusivas ou narcisistas com as quais compartilhamos nossas vidas? No vídeo anterior, discutimos o poder do silêncio e por que essa escolha muitas vezes surge de experiências dolorosas do passado com outras pessoas. Neste vídeo, aprofundaremos como lidar com essas e outras pessoas, através da lente da filosofia estoica e de algumas experiências pessoais relevantes. Esse é o canal Cultivando e Colhendo. Junte-se a nós em mais uma jornada de filosofia, estudo e conhecimento. Após ser banido de Roma, juntamente com outros filósofos, Epicteto viajou para Nicópolis, uma cidade no norte da Grécia, onde passou o resto de sua vida. Foi em Nicópolis que ele fundou uma escola filosófica, e entre seus alunos estava um jovem inteligente chamado Arriano. Sem Arriano, é provável que hoje não estivéssemos discutindo o renomado filósofo Epicteto, que deixou para trás uma vasta coleção de palestras e até mesmo um livro de bolso com as lições mais importantes de seu professor. Uma dessas lições destacava um aspecto fundamental da civilização romana: os banhos públicos. Os banhos públicos eram uma instituição comum no Império Romano, e a cultura dos banhos, que tinha raízes nos gregos antigos, se espalhou por todo o Mediterrâneo. Os banhos não eram apenas para a higiene, eram também um ponto de encontro social. Os romanos frequentavam os banhos para se exercitar, fazer novas amizades e se divertir. Até mesmo os ricos, que podiam ter banheiros particulares, visitavam os banhos públicos devido à dimensão social que ofereciam. No entanto, como você pode imaginar, os banhos públicos eram frequentados por uma ampla variedade de pessoas, e nem todas se comportavam de maneira adequada. Havia aqueles que jogavam água de forma intencional, roubavam ou agiam como se os banhos fossem de sua propriedade pessoal. Em resumo, a natureza humana não mudou muito ao longo do tempo, e as pessoas difíceis sempre existiram. Então, o que Epicteto sugeriu sobre como lidar com essas pessoas difíceis naquela época? Ele aconselhou seus alunos a considerarem a natureza das atividades em questão. No caso dos banhos, isso significava que deveríamos esperar certos comportamentos, mesmo que não gostássemos deles. Pessoas espirrando água, empurrando outras, usando linguagem abusiva, gritando, intimidando ou até mesmo agindo de forma desagradável, eram aspectos inerentes dos banhos públicos. Saber disso antecipadamente nos permitiria não nos surpreendermos quando nos deparássemos com tais comportamentos. Então, qual era o conselho de Epicteto?
Ele sugeriu que o foco não deveria estar apenas em tomar banho, mas também em manter a mente calma e sob controle. Ele disse: assim, você executará esta ação com mais segurança se disser a si mesmo: agora vou tomar banho e manter minha mente em um estado conforme a natureza. E da mesma forma, em relação a todas as outras ações. Portanto, ao utilizar o transporte público, devemos nos lembrar da natureza da atividade. Devemos esperar a possibilidade de atrasos, encontrar pessoas hostis e passageiros desagradáveis. Lide com os aspectos negativos. Marco Aurélio, considerado um dos bons imperadores da história, também era seguidor da escola filosófica estoica. Como imperador, ele estava constantemente lidando com pessoas, algumas das quais eram bastante difíceis. Alguns eram rudes e exigentes, outros injustos e não confiáveis. Ser imperador era um fardo pesado, e Marco Aurélio enfrentava uma pressão constante. Compreensivelmente, ele procurou refúgio em suas reflexões pessoais, que ele registrava em seu diário. Em suas reflexões, Marco Aurélio escreveu sobre a necessidade de manter a calma e o autocontrole em tempos de adversidade, sobre o sentido da vida e sobre a natureza humana. Ele também compartilhou suas ideias sobre como lidar com pessoas difíceis. Uma das lições que podemos tirar dos escritos de Marco Aurélio é a importância de não nos fixarmos apenas nos aspectos negativos das pessoas. Muitas vezes, quando envelhecemos, tendemos a nos concentrar nas características ruins de nossos pais, amigos ou colegas, ignorando as qualidades positivas. Isso é especialmente verdadeiro quando se trata de nossos pais, pois à medida que envelhecemos, começamos a notar suas imperfeições, como suas escolhas questionáveis ou comportamentos intrusivos. No entanto, Marco Aurélio nos lembra que todas as coisas e todas as pessoas têm mais de um lado, além de suas características negativas. Ele nos encoraja a não desistir das pessoas difíceis, mesmo quando suas ações nos causam desconforto. Em vez disso, devemos buscar outros aspectos positivos que possam existir em sua personalidade. Para ilustrar esse ponto, Epicteto também oferece uma perspectiva valiosa. Ele compara a situação a uma alça de uma vasilha. Cada pessoa tem duas alças, uma que podemos segurar e outra que não podemos suportar. Se alguém se comporta injustamente ou age de maneira desagradável, estamos segurando a alça errada. Em vez de focar nas ações negativas, devemos segurar a alça que nos lembra de nossa conexão com a pessoa, a história que compartilhamos e os aspectos positivos que ainda podem existir. No entanto, também é importante reconhecer que, em alguns casos, as pessoas podem ser tão tóxicas que não há como manter uma relação saudável com elas. Nesses casos, a melhor opção pode ser se afastar e cuidar de nosso próprio bem-estar. A escolha de sair. Às vezes, nos encontramos em situações em que a convivência com pessoas difíceis se torna insuportável. Nesses momentos, devemos lembrar a metáfora dos banhos de Epicteto. Se alguém fumasse em casa e a fumaça se tornasse insuportável, você permaneceria dentro ou sairia? A resposta é clara. Você sairia para preservar sua própria saúde e bem-estar. Essa ideia de escolher sair de situações prejudiciais é uma parte importante da filosofia estoica. Às vezes, não podemos mudar o comportamento das pessoas ao nosso redor, mas podemos escolher como reagir a essas situações. Se uma relação ou ambiente se torna tóxico, sair pode ser a escolha mais sensata para proteger nossa paz interior e felicidade. A inutilidade da vingança. Quando somos prejudicados por outras pessoas, é natural sentir um desejo de vingança. No entanto, a filosofia estoica nos lembra da inutilidade da vingança. Buscar vingança não apenas prejudica os outros, mas também prejudica a nós mesmos. Em vez disso, devemos refletir sobre o que realmente constitui uma lesão. Epicteto argumenta que uma verdadeira lesão não é apenas o dano físico, mas também a falta de moralidade nas ações de alguém. Portanto, quando alguém age de maneira injusta ou prejudica nosso bem-estar emocional, ele está prejudicando a si mesmo, pois está comprometendo a sua virtude.
A busca pela vingança só perpetua um ciclo de negatividade. Em vez de buscar vingança, os estoicos nos convidam a focar em como podemos reagir de maneira virtuosa às ações prejudiciais dos outros. Isso significa manter nossa integridade moral e agir com dignidade, independentemente das ações alheias. Portanto, ao lidar com pessoas difíceis, os ensinamentos dos estoicos nos lembram da importância de manter a calma, não nos fixarmos apenas nos aspectos negativos das pessoas e escolher cuidadosamente nossas reações. Às vezes, a melhor opção é se afastar de situações tóxicas e buscar a paz interior. A vingança é inútil e prejudicial, enquanto a virtude e o autocontrole são as chaves para lidar com pessoas difíceis de maneira sábia e construtiva. Como você lida com pessoas difíceis? Qual dos ensinamentos estoicos você mais aprecia? Compartilhe sua opinião nos comentários. Agradecemos por assistir.